Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cerca por trás e pela frente e põe a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir nos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobriram e que a luz se torna noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matasse os ímpios, ó Deus! Afaste-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Salmo capítulo 139 é um salmo bem conhecido. Embora algumas pessoas, ao abrir a Bíblia, você pedir para fazer a leitura, elas não linkem muito bem ali o número do salmo, mas são versos conhecidos do nosso povo. Senhor, tu me sondas e me conheces. A mensagem dessa noite, ela vai falar que, Senhor, tu me sondas e me conheces. Tem como se esconder de Deus? Tem como se esconder de Deus? Não? Vocês acham que não tem? Alguém acha que tem como se esconder de Deus? Tem? Não? Tem? Sim ou não? Vocês não sabem, nem sim, nem não. Vamos lá. Tem como se esconder de Deus? Não? Alguém acha aqui que tem como? Tem como? Não, não tem como. Não tem como se esconder de Deus. A maior mentira que a nossa vida de cristão pode ter é a seguinte: terminar o culto de sábado, de domingo, de quarta-feira, sair pelas portas da igreja e achar que Deus ficou aqui na igreja. Entendeu? A maior mentira que pode ter na vida de um cristão é achar que Deus ficou na igreja. Que você saiu daqui do lugar do templo da adoração e você foi embora. E você simplesmente falou: Senhor,
Deus, ele te vê depois que você saiu da igreja, sim ou não? Sim. Quando você está caminhando indo para casa, sim ou não? Quando você chega em casa? E quando você deita, vai tomar banho? Ou você fica sozinho? Amém. Deus, ele vê todas as coisas. Todas as coisas. Davi, ele foi um homem que ele parou e pensou: Senhor, tu me sondas e me conheces. Estou pensando aqui, Senhor, que o Senhor sabe de todas as coisas. Estou pensando, Senhor, estou entendendo aqui que a tua presença está em todos os lugares. Todos os lugares. Como é que seria a nossa vida, a vida de cristão, a vida do Gerson lá no trabalho, se eu estivesse pensando que Deus está comigo ao meu lado quando eu estou no ônibus? Como é que é a vida do Gerson quando ele simplesmente está dirigindo sozinho no carro e alguém ali no trânsito acontece alguma coisa? Como é que é a minha vida? Lá no meio, na conversa lá com os meus colegas de trabalho, de faculdade. Deus está lá na faculdade? Deus está aqui? Ele está em todos os lugares. Senhor, seguinte, quando eu estou trabalhando, eu entendi que o Senhor está lá. Quando eu estou descansando, eu entendi que o Senhor está lá. Olha só, Senhor, mais ainda, Davi ele pensou: Senhor, eu estou entendendo que antes mesmo de eu pensar, o Senhor já sabe o que eu vou pensar. E se eu tiver para falar alguma coisa, a próxima palavra, antes de chegar no meu pensamento, passar na minha cabeça, isso é muito rápido. Antes de sair daqui de mim e chegar aqui na língua, o Senhor já está sabendo. Senhor, eu estou percebendo que o Senhor me cerca. Na minha frente e atrás de mim. Se Deus ele está em todos os lugares que eu estou, e eu tenho consciência disso, como é que deve ser a minha vida? Ou como é a vida de uma pessoa que acha que Deus não está lá? Houve uma pessoa em que abriu o coração e falou assim: Senhor, é muito pesado os seus olhos sobre mim. Jó. Senhor, me esquece um pouquinho, por favor, Jó. Senhor, o Senhor tem tanta coisa, Deus, para fazer. Me esquece um pouquinho. Eu sou um homem com trapo de imundice. Eu sou um menor, eu não tenho nada. Por que o Senhor está com os olhos fitos em cima de mim? Um dos questionamentos de Jó. Deus, ele está vendo. Já viu essa frase? Deus está vendo. Eu posso não estar vendo. Quem vai te falar isso é mãe, né? Deus está vendo. Eu posso não estar lá, mas Deus está vendo. E esse olhar, agora que você parou para pensar sobre isso, Deus está vendo, como é que está a sua vida? Será que Deus está vendo como um fiscal, pela frente e por trás? É isso que Davi está falando? Senhor, tu está me cercando. Versículo 5, Salmo 139. Senhor, tu está me cercando, na minha frente e atrás de mim. Olha tudo para mim. Espera aí um pouquinho. Dá um espaço. É assim
assim? Não. Quando Davi ele para pensar que Deus está com os olhos fitos em cima dele, todo o tempo, todo momento, no versículo 6, ele fala o seguinte, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Imaginou o cuidado que é Deus está olhando para você todo o tempo, todo momento? Quando você sai daqui, quando você estiver passando em alguma situação de perigo, você saber que Deus ele está com você. Quando você chegar em casa, você achar que você está sozinho, você pode pensar e ter a certeza de que Deus está com os olhos em cima de você. Você vai estar sozinho? Não. Se tiver algum problema para acontecer, ou se tiver alguma solução para ser tomada, Deus está comigo. Isso é maravilhoso demais. Amém. Não é uma fiscalização, não. É o Rei do Universo olhando por você. Amém. Tal conhecimento é maravilhoso demais. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde, Senhor, eu posso escapar do Teu Espírito? Para onde você acha que o Espírito de Deus está indo? Tem como sair diante da presença dele? Para onde eu posso fugir da tua presença, Senhor? Senhor, é o seguinte, deixa eu pensar. Na época de Davi tinha foguete? Tinha foguete, né? Quando Davi era rei, tinha foguete? Não. Mas Davi ele pensou, igual esse rapazinho aí está pensando. Olha só, se eu tiver um foguete, subir lá para o céu, Deus vai estar lá. Se deixa eu pensar, olhando para um vale, um abismo, naquela região lá de Jerusalém tem alguns cânions. Ele chegou assim, se eu olhar lá para baixo, lá para o abismo, se eu descer esse abismo todo, essa montanha, lá no final, Deus vai estar lá? Vai. Bom, deixa eu pensar direito. Olhou para o mar. Quem já foi na praia? Já viu lá, a linha do horizonte? O azul com azul? Maravilhoso, né? Aí Davi olhou para o mar e pensou, bom, se olhar para o horizonte, lá para o final, Deus ainda vai estar lá. Tem como? Bom, então, na sepultura, lá no cemitério, se eu cavar uma cova, entrar dentro dela, entrar numa caverna escura, lá no fundo da terra, na sepultura, Deus vai estar lá ainda? Vai estar? Vai. Tem como sair da presença de Deus? Tem como escapar dos seus olhos? Deus está vendo. Muito bem. Mesmo que for tão escuro, lá ainda vai ser dia para ti, Senhor. Vai ser dia. Olha só, e ele ainda pensou um pouco mais. Quando eu estava informe, lá no ventre da minha mãe, e ele pensou, então beleza, eu entendi que externamente Deus está em todos os lugares, mas será que dentro de mim Ele está? E ele falou, o Senhor sabe todas as coisas. Você sabe que Deus sabe cada fio que tem na sua cabeça, conta cada célula e sabe como é que está na ordem cada uma. Ele falou o seguinte, dentro dos meus
Vocês estão entendendo? Como é que seria a nossa vida se você se pautasse sabendo que Deus está presente? Como é que vai ser a sua vida a partir de hoje, dessa semana? Você saindo daqui e sabendo que Deus vai deitar onde você vai deitar e vai estar lá do seu lado. Vai estar ao seu redor. Obrigada. Vai ser do mesmo jeito que foi na última semana? No último mês? Ou você vai tomar algum tipo de escolha diferente? Saber que Deus está nos guiando, está ao nosso redor, faz diferença na vida do cristão. Amém. Faz diferença. E enganoso é você achar que você está indo embora e está deixando Deus para trás. Não tem como. Não tem como. Senhor, eu sei que os teus pensamentos para mim são de me guiar de uma forma maravilhosa. Se eu soubesse quanto o Senhor quer que a minha vida seja boa, os pensamentos do Senhor são bons para mim. Eu estou entendendo que o Senhor está olhando para mim, é uma coisa maravilhosa. Saber que Deus está ao seu lado é uma coisa maravilhosa. Você vai estar sozinha? Não está. Tenha confiança. Saiba. E aí, tem aqui um pedaço que me desafiou. Senhor, quando Davi fala o seguinte, aqui próximo do versículo 19 até versículo 22, me desafiou um pouquinho. Bom, Davi está ali pensando sobre como Deus está olhando, como os pensamentos dele são bons, como ele está sempre ao seu redor. E aí Davi ele solta um negócio assim: Senhor, quem me dera o Senhor matasse todo mundo que fosse ímpio. Aí eu pensei, por que ele falou isso? Por que será que nessa parte do Salmo 139 ele está falando, Deus está olhando, Deus ele cuida, Deus ele sabe de todas as coisas, está ao nosso redor. Por que ele virou e falou, bom Senhor, quem me dera se eu matasse todos os ímpios? E aí eu fui fazer várias leituras, fui buscar a palavra ímpio, e eu busquei aqui, e eu entendi uma coisa. Davi, ele sabe, o Senhor está sempre comigo. E sabe o que eu queria assim? É que não tivesse nada de ruim mais para acontecer nesse mundo. Em outras palavras, que não tivesse ímpios. Em outras palavras, Senhor, eu queria, na verdade, um lugar que se chama céu. No Salmo 139, Davi, ele fala o seguinte: Senhor, é tão bom que o Senhor está olhando para mim, que sabe o que eu queria? Eu queria o céu. Saber que o Senhor está olhando para mim é maravilhoso. Saber que o Senhor vai estar ao meu redor é maravilhoso. Senhor, eu quero que os ímpios acabem. Eu quero que a vida não tenha mais maldade. Eu quero uma vida boa. Eu entendi que o Senhor quer tudo isso para mim. Eu quero o céu, Senhor. Chega, vem. O Senhor sabe o que eu quero. E é por isso que ele fala, eu me revolto contra essas pessoas que não querem estar diante da tua presença. E por fim ele termina, versículo 23, é bem conhecido. Sonda o meu coração, me prova se é isso mesmo que eu quero. Essas inquietações que eu estou aqui no meu coração. E vê se na minha conduta eu estou fazendo alguma coisa que está te desagradando. O Salmo 139 é a reflexão
É um alerta para a gente entender que Deus está ao nosso lado. Quando você sai daqui nessa noite, saiba que Deus está com você. Amém. Mas eu ainda tenho mais 2 versículos para ler e um para encerrar. Abra sua Bíblia lá em Hebreus. Capítulo 4, versículo 13. Fala assim: nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele que havemos de prestar contas. Nada está oculto aos olhos daquele que nós havemos de prestar contas. Nada. E aí, nada está oculto. Abra para mim os 2 versos juntinhos agora. O primeiro versículo é de um profeta, na verdade são 2 profetas. Daniel, capítulo 6, versículo 20. E abra também, passando depois de Daniel, aí vai um pouquinho mais, Oséias, Amós, Joel, Amós, aí você vai chegar em Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 13. Abra sua Bíblia assim, ó, com os 2 abertos. Em Hebreus, lá está falando o seguinte: todos havemos de prestar conta diante de Deus. Nada está oculto diante dos seus olhos. E os 2 profetas aqui nessa noite vão nos trazer a ideia máxima dessa mensagem. Daniel capítulo 6, versículo 20, fala o seguinte: quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. E o rei falou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões, da cova dos leões? O rei falou o quê? Daniel, eu sei que você está continuamente na presença de Deus. Será que isso vai te livrar da cova dos leões, Daniel? Daniel, você está continuamente na presença de Deus, eu sei disso. O profeta Jonas capítulo 1, versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde entrou no navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir da presença do Senhor. Que tipo de profeta é você hoje? 2 profetas, 2 servos de Deus. Que tipo é você hoje? É daquele tipo de servo de Deus que as pessoas, que o rei, que os seus amigos, que o seu patrão, que o homem, que todo mundo que está ao seu redor fala: esse realmente está continuamente na presença de Deus, mesmo que na prova, mesmo que no momento difícil, mesmo que passou por um acidente, mesmo que teve algum problema, mesmo que ficou sem dinheiro. As pessoas ao redor conseguem olhar e falar: esse profeta está continuamente na presença de Deus, vamos ver o que Deus vai fazer por ele. Ou você é daquele tipo de profeta que está pagando passagem para tentar se esconder de Deus?
Tem como se esconder de Deus? Não. Se a gente sair daqui nessa noite com esse pensamento, vai valer a reflexão. Porque isso muda tudo. Isso muda tudo. Você se colocar continuamente na presença de Deus muda tudo. Convido a igreja a ficar de pé para a gente cantar o hino de número 189.